Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 2, do verso 5 até o verso 13. O texto diz assim: Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: O que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: Eles beberam vinho demais. Definitivamente Deus é um estrategista. Deus definitivamente tem a história nas suas mãos. Ele não dá ponto sem nó, porque ele derrama o seu espírito justamente no dia em que há um grande ajuntamento em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, que era uma festa que reunia judeus de todas as partes do mundo de então, do mundo conhecido de então. Então Deus, que poderia ter derramado o seu Espírito imediatamente após a subida do Senhor Jesus, porque este era o pré-requisito para o derramamento do Espírito, ele decide reter esse derramamento por 10 dias, porque ao final destes haveria a festa de Pentecostes, e nesse dia haveria um grande ajuntamento, o mundo estaria em Jerusalém, e neste dia o mundo veria, testemunharia das maravilhas de Deus. Deus derrama o seu Espírito sobre os apóstolos e eles começam a falar em outras línguas, não línguas de anjos, não línguas estranhas, mas línguas que eles desconheciam, mas que eram línguas conhecidas por aqueles que estavam presentes. Idiomas, representando cada nação presente naquela ocasião. E aqueles, percebendo que eram homens iletrados, percebendo que eles não tinham uma bagagem intelectual, uma bagagem acadêmica, eles constataram: o que está acontecendo? Isso só pode ser algo sobrenatural. E aí, diante daquele fenômeno, eles ficaram perplexos e maravilhados. Mas alguns, diferentemente, reagiram de uma outra forma. Não com maravilhamento, não com perplexidade, mas com zombaria, com escarnecimento. Esse pessoal está bêbado. Esse pessoal mal começou o dia, já está embriagado. É muito interessante, queridos, que nós podemos aprender algumas lições interessantes nesse texto aqui de Atos, capítulo 2, de 5 a 13. A primeira lição que podemos aprender é que Deus, ele é soberano e tem a administração da história nas suas mãos. Ele não dá ponto sem nó. Cada evento da história acontece de acordo com o desenho que Deus já fez na eternidade. Em segundo lugar, nós percebemos que Deus é provedor. A festa de Pentecostes celebrava justamente Deus como provedor, como a fonte de toda boa dádiva. E aqui nesse texto nós vemos uma excelente, maravilhosa, extraordinária dádiva sendo dada por Ele, o Espírito Santo, causando toda aquela perplexidade e maravilhamento na audiência, no público, no mundo ali representado. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Deus, ele usa gente, ele usa pessoas, ele usa seres humanos para a comunicação das suas maravilhas. E em quarto lugar, nós aprendemos que a comunicação das maravilhas a respeito de Deus produzem reações, mas as reações não são uniformes. Por vezes, pessoas vão admitir, vão se maravilhar com aquilo que está sendo comunicado. Por outras vezes, outras pessoas vão zombar, vão escarnecer e vão reagir negativamente.
O que isso tem a ver comigo e com você? De que forma esse texto pode ser praticado no nosso dia a dia? Bem, em primeiro lugar, se Deus tem nas suas mãos a história, se Deus é soberano e controla todas as coisas, então nós devemos descansar. Nós não precisamos nos preocupar. Em segundo lugar, se Deus ele é provedor de toda boa dádiva, nós devemos ser agradecidos por aquilo que já recebemos. E já recebemos muitas coisas do Senhor, mas a principal delas, a salvação em Cristo Jesus, que trouxe consigo o selo do Espírito Santo naqueles que creram em nós. Olha que maravilha! Nós cremos no Senhor Jesus, fomos selados com o Espírito Santo. Essa é uma tremenda de uma dádiva do Senhor para as nossas vidas. Que coisa maravilhosa! Em terceiro lugar, se Deus usa gente como a gente, se Deus usa iletrados, galileus, gente que não tinha bagagem intelectual, por que Ele não usaria a mim e a você? Então, o fato de Deus usar pessoas comuns significa que eu e você podemos ser usados. Então, coloque-se à disposição de Deus para ser instrumento dele para a comunicação das suas maravilhas. Em último lugar, se as reações à comunicação das maravilhas de Deus são diferenciadas, não são uniformes, nós não precisamos desanimar nesse ministério. Porque às vezes acontece isso, não é verdade? Às vezes nós comunicamos as maravilhas de Deus e algumas pessoas rejeitam, algumas pessoas nos rejeitam, algumas pessoas reagem de uma maneira agressiva, indiferente, e isso tende a nos desanimar. Não desanime. Sabe por quê? Porque, embora seja uma realidade que, inclusive, foi revelada, haverá reação negativa, por outro lado, haverá reação positiva. Então, continue comunicando as maravilhas de Deus, porque, embora haverá rejeição, certamente também haverá aceitação. Continue comunicando as maravilhas de Deus. E seja esse instrumento dele. Seja, digamos assim, aquela ferramenta por meio da qual Deus continuará dando ponto com nó. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.